Viva, caros colegas, saudações acadêmicas, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na turma B. Hoje trouxemos como tema direitos públicos versus direitos privados. Lembrando, doutores, ainda na senda, ainda na esteira dos direitos subjetivos. Pronto, indo direto ao ponto, doutores. Direitos públicos ou direitos subjetivos públicos são aqueles direitos subjetivos oriundos de uma relação jurídica disciplinada pelo direito público. Para explicar melhor, doutores, os direitos subjetivos públicos são aqueles direitos subjetivos resultantes de uma relação estabelecida com o Estado na posição de autoridade. Estado imbuído, investido do poder de autoridade, o chamado ius imperi. Sempre que tivermos uma relação jurídica com o Estado, e nesta relação o Estado intervém com o ius imperi, imbuído do seu poder de autoridade, enquanto Estado como tal, então aqueles direitos subjetivos que desta relação surgirem vão ser denominados como direitos subjetivos públicos. Ok, doutores? A título de exemplo, podemos mencionar na relação fiscal ou então relação tributária, o Estado tem o direito sobre o contribuinte de arrecadar os impostos. Ok, doutores? Então, é um direito subjetivo. Ok, doutores? O Estado é um sujeito de direito, obviamente. Assim sendo, o direito que o Estado tem é um direito subjetivo. Estamos, doutores? Pronto. Então, este direito subjetivo do Estado é um direito subjetivo público, pelo simples fato de que esse direito nasceu de uma relação que é disciplinada pelo direito público. Entenda, doutor, que este direito público que vai disciplinar aquela relação é direito em sentido objetivo, ou seja, normas. Ok, doutores? Então, esta relação é disciplinada por normas públicas, doutor, ok? Ou normas de direito público. Porque esta relação é estabelecida com o Estado e, nesta relação, o Estado intervém com o poder de autoridade, com o seu ius imperi. Não há paridade jurídica. Percebemos, doutores? Ok? Não há paridade jurídica. O Estado intervém com o poder de autoridade. O Estado impõe. O Estado não pede, não convence, não sugere, não conquista. O Estado impõe, doutor, ok? E sabemos que é de lei que todo cidadão deve pagar imposto. Ok, doutor? É de lei. Não obstante as distinções dos tipos de imposto e sobre quem incide esses impostos, ok. Mas sabemos que é de lei que é um dever pagar imposto. Não é uma negociação, doutor. Não é uma negociação. E fruto desta norma, que dita que todos temos de pagar imposto, o Estado ganha o direito subjetivo de arrecadar o imposto a partir do contribuinte. Ok, doutores? Então, este direito subjetivo do Estado a imposto é um direito subjetivo público. Por quê? Porque esta relação tributária é regulada, é disciplinada por normas de direito público ou pelo direito público, no caso, direito fiscal. Estamos juntos, doutores? Conseguimos perceber? Ok. Um outro exemplo. Aqui vamos falar do direito do cidadão ao voto, ok? O direito do cidadão de ação judicial e ainda o direito do cidadão ao vencimento, isto é, na função pública, ok? Imaginem, nós enquanto cidadãos estabelecemos uma relação com o Estado, várias na verdade, várias. Então, uma dessas relações dá-nos direito ao voto, ok? O vínculo de nacionalidade, percebemos, doutores? E esta relação é disciplinada pelo direito público, isto não é negociável, percebe? Eu tenho direito ao voto e pronto, não é negociável, percebemos, doutores? Percebemos? O Estado, enquanto entidade pública, ok? Enquanto entidade pública, vem com poder de autoridade. Sucede que eu, enquanto cidadão, tenho o direito, tenho esta faculdade, tenho este direito de votar, de escolher quem me vai representar, ok? Quem me vai representar. É o direito público que dita isso. As normas ditam isso. Ok, doutores? Estamos juntos? Este direito ao voto não é fruto de uma relação entre o professor Inácio e o vizinho ou o colega de trabalho, em que a gente negociou, que tal? Para quero ter direito ao voto, não quero. Não se trata disso. Ok, doutores? Percebemos? Não há negociação. Um outro direito, direito à ação judicial. Ok, doutores? Sempre que algum cidadão, algum sujeito se sentir lesado de algum direito, tem o direito subjetivo, ok, de aceder aos órgãos de justiça para que veja seu direito acautelado. Ok, doutores? Isto é um direito que a lei nos confere e pronto, não é negociável. Nós não temos de estabelecer um contrato para ver se sim, se não. Isto não é negociável. Então, é um direito que o cidadão tem. Ok, doutores? Então, pelo fato desse direito ser oriundo de uma relação disciplinada pelo direito público, ok, torna este direito subjetivo público. Ok, doutores? E um último exemplo é o direito ao vencimento, ou a salário, no caso dos trabalhadores na função pública. Estamos, doutores? No caso dos trabalhadores na função pública. O trabalhador tem direito a salário e pronto. Ok? E pronto. Estamos, doutores? As leis que tratam da função pública conferem este direito
ao trabalhador. Então, não há negociação. É um direito subjetivo público, porque esta relação que o cidadão tem com o Estado, que o indivíduo tem com o Estado, é disciplinada pelo direito público. As normas relacionadas à função pública, ok? São normas de direito público, não de direito privado. Ok, doutores? Então, não temos aqui discussões nem negociações. Tem direito a salário e pronto. Estamos, doutores? Então, continuando. Vamos então para os direitos subjetivos privados. Assim sendo, os direitos subjetivos privados são aqueles direitos oriundos ou nascentes, originários de relações disciplinadas pelo direito privado, doutores. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Exemplo, vamos aqui falar do contrato da empreitada, ok? O dono da obra contratou uma empreiteira, a empreiteira deve executar a obra. Os direitos que nascem desta relação não são disciplinados pelo direito público. Aliás, o contrato da empreitada, esta relação contratual, contrato da empreitada, é disciplinada pelo Código Civil, ok, doutores? Direito privado. Estamos, doutores? Não é disciplinada pelo direito fiscal, não é disciplinada pelo direito administrativo, ou direito penal, ou enfim, tantas outras normas ou tantas outras leis, outros ramos de direito no âmbito público. É disciplinada pelo direito privado. Estamos, doutores? Então, os direitos oriundos desta relação do contrato de empreitada vão ser denominados direitos subjetivos privados. Simples assim. Num contrato de arrendamento, o senhorio tem o direito a perceber ou a obter do inquilino as rendas correspondentes ao seu imóvel, e o inquilino, por sua vez, tem o direito de obter o uso do imóvel, ok? Pelo qual pagou. Esta relação é disciplinada pelo direito privado, não pelo direito público, doutores. Conseguimos perceber? Pronto, é por aí. Essa é a razão de fazer a distinção de direitos públicos versus direitos privados. Podemos dar um outro exemplo numa relação, num contrato de empreitada entre o Estado e uma empresa privada. Bom, em princípio pode-se pensar que é uma relação disciplinada pelo direito público, já que o Estado é um sujeito imbuído da autoridade e tudo mais. Entretanto, nesta relação contratual, o Estado intervém despido do ius interim, desprovido do poder de autoridade. O Estado vem na condição de particular. Não vim impor nada, simplesmente vim negociar. Tudo bem, eu sou Estado, mas neste momento não estou como Estado, simplesmente como uma entidade que precisa dos seus serviços e vim negociar. Eu vou pagar o preço, vamos estabelecer as cláusulas e vou pagar o preço, enfim. Conseguimos perceber? Aqui o Estado não está com o poder de autoridade. O Estado não chega à empresa privada e diz: tu vais construir a ponte e ponto final. Não é igual à questão do imposto, que o cidadão deve pagar imposto e ponto final. Não é o caso. Aqui o Estado vem desprovido, despido, desnudado do ius interim, do poder de autoridade. Percebemos, todos? Aqui o Estado intervém como se fosse um particular. Intervém na condição de particular, porque ele veio negociar, não veio impor. Até porque a empresa privada, ao prestar os seus serviços, visa o lucro. A empresa tem de faturar. O Estado não pode chegar e dizer que tu vais construir aquela ponte e ponto final. E os custos? Essa é a questão, doutores. Então, vezes em que o Estado intervém na condição de Estado imbuído do poder de autoridade, porém, vezes em que o Estado intervém na condição de particular, sem o poder de autoridade, vem negociar. É o caso que estamos a apresentar agora, num contrato de empreitada entre o Estado e uma empresa privada. Percebemos, não é, doutor? Ou um sujeito de direito privado, seja empresa, seja indivíduo. Percebemos, doutores? Então, aqui, os direitos que nascerem desta relação, que é disciplinada pelo direito privado, embora um dos sujeitos seja o Estado, serão direitos subjetivos privados. Estamos, doutores? Significa que o Estado terá direitos subjetivos nesta relação e a empresa também terá direitos subjetivos, ok? Entretanto, os direitos das duas alas serão direitos subjetivos privados. Estamos, doutores? Bom, um terceiro exemplo, os direitos patrimoniais entre os cônjuges, ok? Direitos subjetivos privados dos particulares entre si. Vejam, doutores, o casamento, na nossa legislação, apresenta dois regimes, ok? O regime de separação de bens e o regime de comunhão de adquiridos, ok, doutores? Pronto. Aquela relação patrimonial entre os cônjuges é disciplinada pelo direito privado, doutores, o direito de família, ok? Então, cada cônjuge tem algum direito patrimonial em relação a outro cônjuge, fruto desta sociedade familiar, vamos assim chamar com as devidas aspas, ok, doutores? Então, cada cônjuge tem direitos relacionados ao patrimônio do casal, ok, doutores? Entretanto, esses direitos ou esta relação, por ser disciplinada pelo direito privado, não pelo direito público, ok? Vai fazer nascer os direitos subjetivos privados. Tão simples quanto isso, simples assim. Então, fizemos aqui a distinção entre direitos públicos, que são aqueles direitos subjetivos oriundos de relações disciplinadas pelo direito público, e direitos privados, que são aqueles direitos subjetivos oriundos de relações disciplinadas pelo direito privado. Deixem dúvidas, comentem, coloquem um like.
ativem o sino para que possam ser notificados de todos os vídeos novos a serem postados. Partilhem, chamem os outros colegas, subscrevam no canal caso ainda não estejam subscritos, digam-nos de onde nos escrevem, de onde nos acompanham, façam tudo para que o canal possa crescer. Esta é a turma B, a turma em que você entende para não decorar. Muito obrigado pela assistência, até a próxima aula.